Bom dia crianças, tudo bem? Vamos começar a nossa aulinha hoje. Vamos começar cantando uma música de adoração ao Senhor, né? Aquela que você já conhece, Deus é Santo. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim me diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro, nele não há nada escuro. Como é tão bom saber, crianças, que o nosso Deus é perfeito, Deus puro, Deus todo-poderoso, o único Deus verdadeiro que merece o nosso louvor, nossa adoração. Por isso, vamos louvar o Senhor? Vamos começar nossa aula adorando ao Senhor e agradecendo a Ele por mais uma semana que passou e mais uma que está iniciando, não é, crianças? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai querido, maravilhoso, ó Pai, nós queremos te adorar, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Deus todo-poderoso, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor. Ó Pai, nós queremos agradecer por mais uma semana que passou e porque até aqui o Senhor ajudou, cuidou das nossas crianças, ó Pai, abençoou, por isso nós te louvamos, ó Pai. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor venha abençoar mesmo nossas vidas, tirando tudo que não te agrada, Senhor, de nossas vidas e abençoando nossa aula agora, ó Pai. Cuida de cada aluno, Senhor, onde quer que esteja. Cuida de cada família. Nós te louvamos por tudo, Senhor. Adoramos o teu nome e oramos com gratidão. No nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? Graças a Deus pelo nosso Salvador Jesus, né? Agora nós vamos cantar mais uma musiquinha. A musiquinha que nós cantamos a semana passada. Vamos repetir essa semana. Vamos cantar mais uma vezinha. Meu Salvador, bem me pode guardar. Vamos cantar? Meu Salvador, bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos tudo há de passar, mas ele o mesmo há de ser. Meu Salvador, bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos tudo há de passar, mas ele o mesmo há de ser. Graças a Deus que o nosso Deus não muda, não é? O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele nunca vai passar, graças a Deus. Vamos cantar mais uma musiquinha para os nossos pequeninos. Vamos cantar O Que Você Faz. Creio que todos os pequeninos já aprenderam, né? Então vamos cantar. Vamos adorar o Senhor. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, 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 sim, Deus tudo vê. Escuta o Senhor, tudo que faz, diz você. Mais uma vezinha. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, 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 sim, Deus tudo vê. Escuta o Senhor, tudo que faz, diz você. Então, cuidado, criança. Cuidado com o que você está falando. Cuidado com o que você está fazendo. O que você está pensando. Deus, ele sabe tudo, não é? Porque ele é um Deus vivo, onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar, ele sabe todas as coisas. Então, ele conhece seu coração. Vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Amém, crianças? Semana passada aprendemos, não foi? O nosso versículo, Salmo 32, versículo 10, parte B. Aquele que confia no Senhor, a sua misericórdia o cercará. Hoje nós temos um novo pedacinho da Bíblia, tá bom?
E antes, né, do nosso pedacinho da Bíblia, nós vamos cantar aquela musiquinha, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Nunca vamos esquecer essa verdade. Vamos sempre lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia está dividida em duas partes, não é? A primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte é o Novo Testamento. Vocês já aprenderam bem isso. Então nós vamos lembrar. Hoje o nosso pedacinho está lá na segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento. A semana passada estava na primeira parte, não foi? No livro de Salmos. Então hoje o nosso versículo está no livro de João, tá bom? Mais tarde vamos ler. Mas vamos cantar aquela musiquinha. Sim, a Bíblia é. Vamos cantar? Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Oh, sim, 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 a Bíblia é. Oh, sim, 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 a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é. Isso mesmo, crianças. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra que nunca vai passar, não é? Jesus falou, tudo vai passar, mas as suas palavras não hão de passar. Então a Bíblia é eterna e nós vamos lembrar, não é? Da palavra de Deus. Hoje, mais um pedacinho. Nosso pedacinho de hoje, eu vou ler aqui na Bíblia. Mas antes de ler aqui na Bíblia, eu quero fazer uma pergunta a você. Qual é a parte do corpo que nós podemos ouvir? Ah, isso mesmo, não é? Os ouvidos, os ouvidos. Então, a parte do corpo que nós podemos ouvir são os ouvidos. Mas também nós podemos usar a nossa mente quando nós ficamos concentrados, ouvindo alguma coisa. Então, nós vamos compreendendo, nós vamos entendendo, vamos ali com a nossa mente, ó, captando tudo bonitinho, direitinho e levando para o coração. Então, como é importante, não é? Ouvir a palavra de Deus. Escute o nosso versículo de hoje. João, capítulo 5 e versículo 24. Eu vou ler aqui para vocês ouvirem, tá bom? Pronto, crianças, vamos ler aqui na palavra. João, capítulo 5, versículo 24. Escute o que diz. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A crianças, quem falou essas palavras foi Jesus. Sim, Jesus é o Filho de Deus. E ele disse, quem ouve a minha palavra, a palavra de Deus. Jesus é Deus, nós sabemos, não é? Ele é Deus o Filho, aquele que teve aquela missão de vir aqui morrer pelo nosso pecado. Então ele disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus o Pai, que enviou o seu Filho, não é? Neste mundo para nos dar vida, vida eterna. E quem crê na palavra de Deus, na palavra de Jesus, tem a vida eterna, que nós já sabemos que vida eterna é vida lá no céu, vida que permanece para sempre, vida depois dessa vida aqui na terra, não é? Vida eterna é vida com Deus, lá no céu, para sempre. Ele prometeu, não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida, porque a Bíblia diz que com os nossos pecados estamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, mas Deus, ele pode nos livrar, não é? Desse perigo. Ele pode nos livrar da morte, nos dar essa vida, a vida eterna. Então, crianças, hoje nós vamos aprender nosso versículo usando alguns visuais, tá bom? Eu trouxe aqui esse meninozinho, não é? Com a Bíblia na mão. E ele está dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, nós vamos falar
esse versículo hoje que está no livro de João. Primeira coisa a falar, o nosso endereço, não é? João, capítulo 5 e versículo 24. Não vamos aprender todinho, tá bom? Nós encurtamos um pouquinho para ficar mais fácil para você, principalmente os pequeninos, né? Então, você vai ver que lá na Bíblia tem mais coisas, não é? Mas nós colocamos só essa parte mais, que chama mais atenção, não é? Que fala da que precisa crer, ouvir, crer nas boas novas para ter vida eterna, tá bom? E aquela parte de primeira, não é? Nós não vamos repetir e nem aquela última parte que fala não entrará mais em condenação, tá certo? Vamos ficar só nessa partezinha aqui que Jesus falou. Quem ouve, ó, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João, capítulo 5, versículo 24. Vamos lá? Falar o endereço primeiro? João, capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João, capítulo 5, versículo 24. Então, quem ouve a palavra de Deus e crê naquele que enviou, quem é o que enviou Jesus? Deus o Pai, não é? Sabemos que é a Trindade, crianças, Deus Pai, que é Filho, que é Deus, Deus Filho, que é Deus, Deus Espírito Santo, que é Deus também. Então, Deus Pai enviou Deus Filho. E quem ouve a palavra de Deus, crê naquele que enviou Jesus, tem vida eterna. Foi ele que prometeu, foi ele quem disse. Ele não falha, ele não muda. Tudo o que ele faz, ele vai cumprir sempre sua palavra. Então, consigam, crianças, essa semana aprender o nosso pedacinho, tá certo? Estude um pouquinho, né? E decore e vamos aprendendo. Semana que vem é o mesmo pedacinho e a gente consegue aprender melhor, tá bom? Vamos cantar uma musiquinha que fala das boas novas, né? A nossa lição de hoje vai falar que você deve crer nas boas novas. E o que são as boas novas? As boas notícias, não é? É aquela boa nova de vida eterna que o Senhor Jesus traz, não é? Aquela boa nova que Jesus é o Salvador, que Ele veio para nos livrar do pecado, desse perigo tão grande, que Ele veio para nos dar a vida eterna. Por isso nosso versículo é esse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Boas novas, né? Boas notícias. Então tem aquela música assim: para leste, para oeste, para o norte ou para o sul. Vamos nós, boas novas levar, tanto ao preto como ao branco ou qualquer outra cor. Vamos nós, boas novas levar. Isso, nós temos que levar essas boas novas, não é? As boas notícias. Como é tão bom falar das boas novas, contar que Jesus é o nosso Salvador, não é? Contar que ele morreu lá na cruz, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna, graças a Deus. Então, vamos orar para a nossa liçãozinha de hoje. Nosso Pai, nós queremos agora pedir ao Senhor que nos ajude com a sua palavra, que ela possa, Deus, falar muito ao coração dos pequeninos. Ó Pai, abençoe as nossas crianças e cuida de cada uma delas, Senhor. Dedicamos essa aula ao Senhor e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, estou com fome, tenho fome, estou com muita fome. E crianças, essas eram as palavras das pessoas que estavam em Samaria. Elas estavam famintas, elas estavam querendo comida e não havia comida. Vocês lembram, crianças, da nossa última lição? Quando os soldados da Síria, não é? Invadiram a Samaria, invadiram Israel e então Deus livrou o seu povo, não foi? Deus deu aquele milagre maravilhoso. Os soldados da Síria voltaram ali contando aquelas coisas estranhas que tinham acontecido, aquele milagre, não é? Que eles realmente desistiram, crianças.
de invadir a Síria, a Samaria. Eles estavam sempre invadindo, né? Os exércitos da Síria sempre estavam invadindo Israel. Mas depois daquele milagre, que o profeta Eliseu orou, e Deus realmente, né, livrou o seu povo daquele perigo, eles ficaram livres. Mas, crianças, aquele povo podia lembrar o que foi que o Deus verdadeiro fizera com eles, não é? Eles podiam lembrar o milagre que Deus fez, como Deus libertou. Mas, crianças, depois de algum tempo, o povo de Israel esqueceu. Esqueceu o que Deus havia feito. Eles, crianças, ficaram fazendo outras coisas, não é? Continuaram fazendo coisas que não agradaram a Deus. Continuaram, ó, no pecado. E nós já sabemos que Deus, ele é santo, ele é puro, perfeito, ele ama o pecador, mas Deus nunca vai amar pecado, nunca vai concordar com o pecado. E Deus ficou triste com a situação do povo lá em Samaria, depois de algum tempo, que tanto Deus cuidou e amou aquele povo e libertou, eles continuavam fazendo coisas erradas, quebrando as leis de Deus. Ó, criança, Deus estava tão triste e Deus permitiu que uma coisa mais severa acontecesse. Sabe o quê? Deus mandou, crianças, um tempo de fome. Oh, que tristeza! Agora, novamente, crianças, o exército da Síria, os sírios invadiram ali novamente. E eles agora, crianças, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram algo que não tinha água e nem tinha comida. Nós podemos ler aqui na palavra de Deus, né? Eles, crianças, cortaram a comida e cortaram a água também. Oh, que tristeza. Escute o que diz aqui. Sucedeu depois de tudo que Deus, né, fez ali, que salvou o povo de Israel lá em Samaria. O rei, né, da Síria, o Ben-Hadad, ele ajuntou todo o seu exército e cercou de novo Samaria, crianças. Eles, ó, impediram de chegar água, impediram de chegar comida. E diz aqui, houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram, né? O exército da Síria cercou Samaria. E tudo ficou tão caro, crianças, não tinha água, não tinha comida. Ah, crianças, a comida que tinha era o resto que ficava para os animais. E sabe, era tão caro, crianças, era tão caro que ninguém podia comer, ninguém podia comprar para comer. E agora, homens, mulheres, crianças, pobres, ricos, todas as pessoas de Samaria estavam morrendo, morrendo porque não tinha comida. A comida era muito cara, não tinha mais dinheiro. E eles, crianças, não sabiam o que fazer. Oh, que situação terrível o povo lá na Samaria estava vivendo. Que situação terrível, crianças, de perigo eles estavam vivendo ali em Samaria. Muita tristeza, muita fome, ninguém tinha comida. E Deus, crianças, Deus queria livrar o povo daquela situação tão horrível, daquela situação tão difícil que eles estavam vivendo. Ó, crianças, nós podemos pensar hoje, nós hoje estamos vivendo uma situação difícil também. Sim, crianças, a palavra de Deus nos ensina que pecado é quebrar as leis de Deus. E nós estamos vendo, crianças, hoje as pessoas quebrando as leis de Deus. Tem muita violência no mundo, muita tristeza, muitos lugares as pessoas estão passando fome também. Então, crianças, Deus também quer livrar. Deus quer livrar as nossas pessoas do pecado. Sim, nosso Deus, ele é santo, perfeito. Ele nos ama. Como ele amava as pessoas lá de Samaria, ele nos ama hoje, porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus ama você. Ele não ama só as coisas erradas que você faz. E Deus, ele quer libertar as pessoas desse pecado. Ele quer libertar as pessoas desse momento tão difícil que estão vivendo. Ele quer que as pessoas compreendam que ele é o Deus único verdadeiro, que ele a ama. E ele é o único que pode livrar. Sim, crianças, o nosso Deus
Ele estava preocupado, sim, com as pessoas lá em Samaria, que estavam passando fome, que estavam sofrendo muito, uma situação tão terrível. Mas as pessoas também, crianças, não queriam voltar para Deus. Sabe, o rei de Samaria, ele, crianças, estava frustrado. Ele estava preocupado com aquela situação. Ele estava muito triste de ver as pessoas passando fome, as pessoas morrendo. Tinha muitos que estavam morrendo, crianças e gente grande também, pessoas ricas, pessoas pobres. Todas estavam no mesmo barco, no mesmo sofrimento. E sabe, um dia, crianças, uma mulher, ela chegou ali, ó, pelo muro da cidade, pedindo ajuda para o rei. Ela queria que o rei pudesse ajudá-la, mas sabe o que o rei falou? Que ele não podia ajudar aquela mulher, não. Escuta, diz aqui, ó, sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo: ó rei, acode-me, ó rei, meu senhor. E olha o que ele falou. E ele respondeu e disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar. Crianças, aquele homem estava, além de estar triste com o povo passando fome, ele também estava bravo. Ele estava bravo com Deus, ele estava bravo com o profeta Eliseu. Crianças, ele estava com tanta raiva do profeta Eliseu que ele queria até matar o profeta Eliseu. Por quê? Porque aquele rei, ele era um homem insensato. Ele não escutou as palavras de Deus através do profeta Eliseu. Ele não dava crédito, não acreditava no que o profeta falava. Ele só acreditava nele mesmo. E ele não estava acreditando que Deus queria salvar o povo de Samaria, que Deus queria resolver aquela situação tão difícil de fome. Deus queria mudar a situação, mas ele não quis acreditar. Ele só queria perseguir o profeta Eliseu. E naquele dia mesmo, crianças, ele resolveu que ia matar. Ia matar o profeta Eliseu. Ah, mas Eliseu, crianças, como sempre, tão tranquilo, Eliseu confiava no Senhor. Eliseu estava esperando. Ele sempre queria levar as boas novas, porque Eliseu não tinha medo, porque Eliseu não tinha época que ele pudesse dizer, não vou falar. Sempre ele estava pronto para falar aos líderes da cidade, para falar até o rei, as boas novas. Ele queria sempre trazer boas notícias para as pessoas, porque como é tão bom quando nós podemos levar as boas novas, não é? Fazendo as pessoas crer na palavra de Deus. Hoje não é diferente, crianças. Deus quer que você que ama o Senhor Jesus tanto, Deus quer que você não fique só com isso para você, mas Deus quer que você fale dessas boas novas. Creia e fale para outras pessoas que o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro e que ele providencia meio para nos salvar do perigo, para nos livrar do perigo. Isso são boas novas que nós devemos contar para outras que ainda não sabem. Eliseu queria fazer isso, mas o rei nem queria ouvir. E naquele dia que ele estava decidido a matar Eliseu, Eliseu estava lá na sua casa, em Samaria, conversando. E sabe, crianças, ele estava conversando com alguns líderes da cidade, né? Com os anciãos, com aquelas pessoas que tinham mais um cargo ali na cidade de Samaria. Eliseu chamou aquelas pessoas para conversar. Mas olha, Deus também falou a Eliseu. Deus tinha uma mensagem, crianças. Deus deu uma mensagem a Eliseu para Eliseu falar ao rei. Era uma boa mensagem, uma boa notícia. Mas o rei já estava com outro plano de matar Eliseu. E sabe, Deus fez Eliseu saber que o rei queria matá-lo. Tanto, crianças, que o Eliseu, ele avisou, não é? Ele avisou ali aqueles líderes, aqueles anciãos, que o rei estava querendo matá-lo. Ah, crianças, escuta aqui, como nós lemos aqui, ó, o que o rei falou. E Deus fez Eliseu saber. O rei disse assim, e disse o rei, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então, crianças,
Eliseu, que estava lá sentado na sua casa com os anciãos, ele soube daquela mensagem. Deus fez Eliseu saber que o rei estava planejando matá-lo. E sabe o que Eliseu fez? Escute o que Eliseu fez. Então Eliseu enviou, né, enviou homens ali para ficar ali na cidade, vigiando. Também, ó, colocou ali pessoas junto à porta para vigiar, porque Eliseu sabia que vinha o carrasco do rei. E não somente crianças, o carrasco do rei vinha para tirar a cabeça de Eliseu, tirar a vida de Eliseu, mas o rei também vinha. O rei também vinha para enfrentar Eliseu. E ele logo falou para os líderes, falou para os anciãos, as pessoas que estavam ali, que aquele homem, aquele rei, estava vindo para tirar a sua vida, para cortar a sua cabeça. Então os líderes ficaram preparados, vigiando a porta, vigiando a cidade. E realmente, né, Eliseu tinha uma mensagem boa, que Deus mandou Eliseu falar aquela mensagem de boas novas para aquele povo que estava passando uma situação tão difícil, né? De fome, tanta fome na cidade. Então, naquele momento, Eliseu, ele falou para as pessoas que estavam ali. Sabe, crianças, ele falou, olha, Deus, ele tem uma boa nova, uma boa notícia. Amanhã tudo vai ser diferente, Eliseu falou para os líderes. Deus amanhã vai mandar comida, amanhã vai ter comida para todas as pessoas. E outra coisa, a comida que está cara vai voltar ao normal, não vai ser nada mais caro. Amanhã vai ter esse acontecimento. Os líderes talvez confiaram, mas o rei que estava chegando ali, ele nem estava, crianças, confiando na palavra, nem acreditou naquela palavra tão boa, nas boas novas que Eliseu estava falando ali, né? Que no dia seguinte Deus ia fazer ter comida para todas as pessoas e que também a comida ia ficar bem mais barata, ia voltar tudo ao normal. Mas o rei não estava acreditando, o rei queria mesmo tirar a vida de Eliseu. E sabe, crianças, a Bíblia diz que lá, fora dos portões da cidade, haviam 4 homens. Esses 4 homens, a Bíblia diz que eles eram leprosos. E olha, meninos e meninas, naquela época, uma pessoa leprosa lá em Samaria não podia ficar junto com as outras pessoas. Elas tinham que ficar isoladas. Por quê? Porque a lepra naquela época não tinha cura. E era uma doença contagiosa que podia passar para outros. Então, a lei de Israel era que se alguém estava com lepra, tinha que ficar isolado. Não podia ficar no meio das pessoas. E aqueles 4 crianças estavam leprosos, então eles não podiam ficar ali em Samaria. Eles ficaram fora da cidade, lá depois dos portões. E eles, crianças, também estavam com fome, também não tinham água. Oh, que tristeza! Quando tudo estava em paz, as pessoas que eram bondosas lá em Samaria, elas levavam alguma água, deixavam longe, eles pegavam, levavam alguma comida. Mas agora que ninguém tinha comida em Samaria, todo mundo estava com fome, muitos morrendo de fome e de sede. E eles, né, estavam mais ainda, crianças, além de leprosos, também com fome e com sede. E então, aqueles, sabendo que lá em Samaria estava vivendo aquela fome, não tinha comida, muitas pessoas estavam morrendo. Então eles pensaram, um chamou o outro e falou, olha, nós estamos aqui sofrendo tanto, vamos morrer aqui de fome, não tem comida. Que tal irmos para o acampamento dos sírios? Porque lá na Síria, as pessoas não faziam questão que as pessoas leprosas ficassem lá. Era uma lei só em Israel. Mas lá na Síria, um leproso podia ficar lá, no meio de outras pessoas. Então eles disseram, vamos para o acampamento dos sírios, quem sabe lá vamos achar uma comidinha. E ainda que nós formos presos, se ficarmos como prisioneiros ali, é melhor a gente ficar como prisioneiro do que ficar aqui e morrer de fome. E se alguém nos matar lá, que nos mate.
mas vamos arriscar as nossas vidas indo para o acampamento, ficava pertinho dali mesmo, crianças, o acampamento dos sírios. E então, né, os sírios parece que não estavam mais ali, eles tinham fugido. E o acampamento estava sozinho. E esses 4 decidiram, eles disseram, hoje, quando ficar tudo escuro, quando chegar a noite, nós vamos para lá, para o acampamento dos sírios. Vamos ver se a gente encontra alguma comida. Ó, crianças, eles também, não é? Estavam passando tanta dificuldade, passando fome. Eles também queriam ficar livres, né, daquela situação. Meninos e meninas, hoje não é diferente. Muitas pessoas estão sofrendo, muitos lugares tem pessoas passando fome. Todo mundo quer ficar livre dessa situação. Mas sabe, crianças, só tem uma maneira de ficar livre dessa situação. É através de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele é o nosso Salvador. Nós sabemos que um dia ele nos amou primeiro. A Bíblia diz, não que nós tenhamos amado a ele, mas em que ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então Jesus veio. Ele é a propiciação para os nossos pecados. Ele morreu naquela cruz, pagou o preço. Oh, o nosso Jesus é tão perfeito, tão maravilhoso, mas ele veio só porque nos ama. Não é maravilhoso, criança, saber que o nosso Deus, o Criador, o Deus que criou todo esse mundo, todas as coisas, ele criou você com tanto amor e ele está pronto para te dar uma vida nova. Ele está pronto para te dar a vida eterna. Só depende de você. Aqueles homens leprosos, aqueles 4, foram lá atrás de ver se encontrava alguma comidinha para melhorar a sua vida, para não morrer de fome. Mas, crianças, quando eles chegaram lá, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu com aqueles 4 leprosos? Nós vamos continuar nossa lição na semana que vem. Mas não vamos esquecer que a palavra de Deus, ela é real. Que o nosso Jesus, ele morreu sim, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou, venceu a morte e hoje ele está vivo lá no céu. E ele quer cuidar de você, como ele queria cuidar daqueles 4 leprosos, como ele queria cuidar das pessoas em Samaria, como ele ia acabar com aquela fome, porque ele amava aquelas pessoas, mesmo que elas nem mereciam. Ele amava. E nós não merecemos também, mas o Senhor nos ama e quer nos salvar. Então pense nisso. E essa semana estude mesmo o nosso pedacinho, tá certo? E a semana que vem a gente vai continuar com o nosso pedacinho da Bíblia, João, capítulo 5, versículo 24, que diz o quê? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Foi Jesus quem falou assim em João 5, 24. Mas nós sabemos que Jesus, ele é o Filho de Deus, né? E ele é o próprio Deus, que veio aqui só porque nos ama. Então pense nisso, aprenda o versículo e a semana que vem estaremos juntos novamente, tá bom? Vamos cantar uma musiquinha para terminar nossa aula hoje? Vamos cantar para leste e para oeste, não é? Pensando nas boas novas. Para leste, para oeste, para o norte ou para o sul. Vamos nós, boas novas levar. Tanto ao preto quanto ao branco ou qualquer outra cor. Vamos nós, boas novas levar. Muito bem. E agora nós vamos falar com Deus, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos falar com Deus para terminar nossa aulinha. Ó nosso Pai querido, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é tão preciosa, que foi ensinada, Pai, nessa manhã. Abençoa as nossas crianças, nossos pequeninos, Pai. Dá-lhes uma boa semana, Pai, cada um em suas escolas, protegendo, amparando de qualquer perigo, Senhor. E nos ajude, ó Pai, continuar na semana que vem. Obrigada por tudo, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Graças a Deus, né? Vamos terminar nossa aulinha cantando.
Até logo pra você, a nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Muito bem, meus amores. Até a semana que vem. Beijo no coração e até domingo. Boa semana.